Olá, paz do Senhor Jesus a todos. Quero conversar um pouco com vocês a respeito de algo que o Senhor me entregou. O início, o que Ele colocou na minha visão foi um crente engessado, rígido, né? O gesso, ele traz rigidez e fica naquela posição. Quando uma pessoa quebra algo, passa o gesso ali e fica por um tempo até que o osso grude novamente, né? Restaure ali aquele local. E aí o Senhor me levou a refletir sobre esse engessamento na igreja. Cristãos que estão na presença do Senhor ali, vão na igreja, né? A igreja é fervorosa, mas acaba que os dons, o que o Senhor tá querendo falar através de alguém, tá querendo ser mais espontâneo através, né, daquela pessoa, não acontece. Então, palavras que não são faladas, movimentos que não são feitos, por exemplo, levantar a mão mais alto, entregas maiores. Então, crentes engessados, crentes que não se movimentam conforme a presença do Senhor pede. E o que pode romper isso? Eu tô falando, tô olhando aqui, tem o que eu anotei, mas já tá ficando diferente, sabe? Tá, tem um direcionamento? Tem. Mas aí o Senhor vai preenchendo, né? Vai dando sustentação ao que foi feito aqui, escrito. Então, alimento, rompante. Às vezes a pessoa tem aquele rompante. Você acha que aquela pessoa é do manto, nossa, mas não. Não lê a Bíblia, não ora, não jejua, não busca a Deus, murmura, né? Faz coisas que desagradam ao Senhor, mas acaba que na igreja chega lá, tá como? Um crente pentecostal. E isso até difama aquela igreja, o evangelho. Não. O Senhor busca verdade em nós. Se falamos em línguas, que seja realmente línguas diferentes, mas de verdade. Se estamos dançando, fazendo algum movimento diferente, que seja pela unção, que a gente não consegue ali controlar, o que deixa, não a gente consegue controlar, mas que a gente se deixa levar pelaquela unção. E ser verdade, não ser para aparecer, não ser para atrair olhares. Então precisamos ser cheios para transbordar em vidas. Às vezes queremos fazer tanto pelo outro. Falamos, ou pelo menos falar, né? Falar, eu quero isso, quero. Mas não busca. Hoje eu estava vendo um vídeo sobre libertação, uma pessoa que já mexe há um tempo com libertação, trabalha, e que o Senhor revelou que 80% da intimidade, do que tem que ser buscado, é em casa, é a sós com Deus. É uma busca, né, na igreja, sim, mas a maior parte é a intimidade com o Senhor, com o nosso Pai. Isso é muito, muito importante. Para transbordar em vidas, precisamos estar cheios, e não cheios de nós, cheios do nosso eu, mas cheios do Senhor.
Sempre oro assim, Senhor, me enche, me enche, me enche até transbordar. Transbordar em vidas e fazer a tua obra e alcançar vidas para o teu reino. Sabe? Ser cheia, 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 cheia do Espírito Santo. E ele vem, ele enche, né? Porque ele está pronto a quem bate na porta, pronto para quem busca. Temos que alcançar cada vez mais, não podemos estabilizar e acomodar em um patamar ali. Se você fala em línguas diferentes, tem um dom maior, que é o dom de profecia. Se tem um dom de profecia, busca mais interpretar as línguas diferentes, as línguas estranhas. E o Senhor sempre tem mais e mais e mais e mais. O seu poder é infinito. E a sua forma de agir também é diferente. Às vezes, uma pessoa vai ser mais lenta para algo, né? Vai falar uma palavra mais lenta, não que aquele que seja, que grite, que fale, que deixe o altar bem assim, que salte aos olhos, que ele ande para todo lado e que estremeça o altar, seja diferente. O Senhor trabalha de formas diferentes, porque pessoas são diferentes. E o que acontece nas vidas são diferentes, são obras diferentes, situações diferentes. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Se Ele deu o Filho unigênito, que amor é esse? Um amor que sempre a gente fala, que é um amor de cruz, que é um amor que incomparável, e realmente é tudo isso e muito mais. Então, por que às vezes a gente acaba temendo? Se temos o Deus que é dono de tudo, o Deus que decidiu amar nós sem a gente merecer, o Deus que nos garantiu vida através do seu Filho unigênito. Que desprendimento, que doação foi essa? E quando a gente faz algo para Deus, a gente não tá fazendo mais do que o que a gente tem que fazer mesmo, mas estamos mostrando que valeu a pena. Valeu, Senhor, a minha vida tem valor. E eu dou valor porque foi a vida do Senhor lá na cruz. E precisamos aprender a amar com o Pai, a amar vidas. Tudo que relaciona a obra do Senhor, nós precisamos aprender com o Pai. A essência é o Pai, porque Ele nos amou tanto. Jesus foi lá na cruz, né? Deus deu seu Filho, nos amou demais. O seu Filho na cruz nos amou muito, 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 a ponto de quase não suportar tanto peso de pecado. E precisamos pedir ao Senhor, me ensina a amar, me ensina, Senhor, a amar vidas. E não é só um grupo de pessoas, é amar toda forma, toda vida. Então tem pessoas que estão no pecado, e são essas pessoas, a maior parte, que são consideradas, né, as doentes, que o Senhor veio para os doentes e não para os sãos. Um dia eu estive doente de alma, e o Senhor me alcançou.
E para a gente alcançar outras vidas, nós precisamos do quê? Precisamos do amor. Aprender com o Senhor. Me ensina a amar, meu Pai. Me ensina a orar nessa maneira, nesse sentido. Me ensina a amar. Me direciona em como abordar uma pessoa, seja num prostíbulo, seja num bar, na rua, num supermercado, aonde for, em que situação estiver, me ensina. Espírito Santo de Deus me ensina a amar, porque não tem como alguém rejeitar e não reconhecer esse amor do Senhor em você. Na hora que você abordar, essa pessoa não vai se desarmar, porque o amor de Deus desarma o inferno. Sim, e o Senhor dá estratégias para a gente ir contra o inferno, mas nós temos que buscar. E nós temos que ter um coração voltado a fazer a obra, a tratar as pessoas como igual, por igual, com respeito e sermos verdadeiros cristãos. É uma caminhada. Até o final nós temos que fazer isso. E essas pessoas, estão no erro, pecando por aprisionamento, desilusões, por não achar saída. Sabe, algo que me aconteceu esses dias e que tem assim, tenho refletido bastante a respeito, é sobre isso. Tem pessoas que estão ali no pecado, que nitidamente é pecado diante da Bíblia, diante do que Deus propôs para nós, e pessoas julgam que elas estão ali por vontade própria, por prazeres. Sim, são prazeres? É um bordel, é um prostíbulo. Um vício de bebida ali. A pessoa já acorda, já vai lá pro boteco beber e fica ali o dia inteiro. São vícios. Sim. Tem um vício da pornografia, por exemplo, não sai do celular. E que essas pessoas não saem porque muita gente acha que porque não querem. Algum momento pode ser. Mas o aprisionamento, quem que faz? É o diabo. O diabo veio o quê? Matar, para matar, roubar e destruir, não é? E isso se inclui nesses 3 quesitos. Destruição. E ele vai na mente da pessoa e aprisiona de uma maneira que ela não vê saída. Então ela fica naquela vida. Fica naquela vida de aprisionamento e de julgo, e que às vezes o Satanás vai falar: você não vale nada, você não é nada. Se você sair dessa vida, você não vai ter, você vai voltar, não vai ter como, você não vai achar saída, você vai quebrar a cara. Então o diabo, ele é muito astuto e muito sujo no que ele faz. E vai ter muita gente para apontar, e sempre tem muita gente para apontar o dedo. Os juízes. E nós cristãos não podemos ser assim. Que nós sejamos a mão estendida, a ajuda inesperada, um consolo. Precisamos orar, precisamos ser ali um apoio na onde o Senhor nos colocar. Porque também não vamos sair orando para todo mundo e fazendo o que for, porque isso é um direcionamento que o Senhor me deu. Eu fazia isso e não estava ficando bem, porque assim, acarreta, né, a libertação, a questão da libertação de oração é muito séria. Você orar por uma pessoa
enferma, uma pessoa com vícios. Hoje eu oro, o Senhor fala comigo, não é todo mundo, eu oro direcionada. E quando é um vício, eu vou orar, vou perguntar à pessoa se ela quer ser liberta, quer libertação de droga, de álcool, de seja o que for. E assim eu faço uma oração específica para isso. Mas se a pessoa não quiser a mudança, não quiser, não oro. Por quê? Porque o Senhor fala, né? Às vezes estou falando com pessoas bem entendidas aí da Bíblia, das coisas de Deus, né? Que quando sai, volta, né? Deixa a casa vazia, sai o demônio, deixa a casa vazia, né? Ela fica vazia. Se o Espírito Santo não entrar, se a pessoa não quiser mudança mesmo, ir para os pés do Senhor, buscar, falar, entra, Senhor, e faz morada em mim, vem muito mais demônios. E podem vir legiões. E são muitos demônios. 6.000 demônios. Uma legião. Então tem pessoas que têm muitas e muitas legiões. 10 legiões. Então não é brincadeira, não é. E essa paralisia é terrível. Paralisia, ela só Deus mesmo para tirar a pessoa, né, do vício. O homem não faz nada, não tem poder de nada. Nada mesmo, nada. Se você acha que você pode alguma coisa, Deus ainda vai mostrar que não. Nós podemos sim. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós precisamos reconhecer que se não for Deus na nossa vida, nós somos pó. Nem respiramos. Porque é Ele que dá o fôlego de vida também. E o Senhor, eu falei sobre a paralisia, né? E é como, o Senhor me mostrou que é como estar submergido no mar, na água, olhando para o céu, para o alto. Mas não pode ver o céu ali, mas não pode apreciar o aquecer do sol. Aleluia. O friozinho, o ar, o vento a passar. O vento suave que traz o perfume da natureza. E a pessoa submergida ali. Muitas vezes em depressão, pensando em suicídio. Mas eu te falo, às vezes eu estou falando com pessoas que são ferramentas já direcionadas para ir contra isso, para ajudar pessoas a serem libertas. E eu posso estar falando com uma pessoa que está disposta a tirar a sua vida. E eu peço para que você compartilhe esse vídeo, para que outras pessoas ouçam essa palavra. Que há caminhos que não agradam a Deus, e esses caminhos são possíveis sair deles e ir para a luz que é Jesus Cristo, o Salvador. E lá eu não estou falando para você que vai ter só glórias, mas vai ter o principal, a salvação. E você não vai ter esses pensamentos suicidas, você não vai querer destruir a sua família com adultério, ou seja, de que forma for, vai parar com a violência que às vezes está dominando a sua mente e está refletindo na vida dos seus filhos. Na hora que você vai corrigir, a hora que você vai corrigir os seus filhos, você fica tão irado que acaba pesando a mão. E é possível sair de tudo isso.
É possível porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que é que precisamos? Fé, atitude e uma constância de pedir. Eu falo para você aí, se você está passando por lutas na mente, o diabo tem falado, ó, se suicida, se mata. Ninguém vai se importar amanhã, ninguém, vai ter alguém no seu lugar já. Ah, você já não tá fazendo nada, você nada na sociedade, você não é integrante. Então, acaba com a sua vida. É isso que o diabo fala. E buscar a Deus não é algo fácil. Vai dar sono, vai vir cansaço, vai vir estratégias de Satanás para tirar você ali da sua oração, nem que seja curta. E comece. Você que está sentindo essa batalha na mente, que está sentindo que não tem sentido nessa vida e que pronto, já deu o que tinha que dar na sua vida, acabou já. Não pense assim. Mas eu te falo e te dou uma certeza que Jesus te ama e que além dessa vida aqui, nós podemos ter aflições, porque Ele falou pra gente que teríamos aflições, Ele afirmou, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor, Ele nos demonstrou, Ele veio aqui na terra e Ele mostrou que é possível, que a gente consegue, nele a gente consegue. Por isso que quando a gente tá fraco, quantas vezes eu experimentei isso? A gente tá fraco, é aí que Ele se faz forte. É na nossa fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa. E a sua vida é preciosa demais. Teve uma época que, muito tempo, por muito tempo eu tive uma batalha na mente a respeito da minha vida. E eu conversava com Deus ali, eu ainda não era batizada, e eu conversava, deitava no chão, sabe? De barriga pra cima, assim, olhando pro céu. E orava, e louvava. E que eu creio, essa época eu ainda não era batizada. Estava em Mineiros, em Goiás. E eu ficava por muito ali depressiva, por muito tempo mesmo. Eu ficava ali por horas conversando com Deus. As estrelas, o céu e o escuro. Às vezes começava à tardezinha e ia até à noite. Nessa época eu morava com a minha avó e o meu avô. E eu ficava muito com os pensamentos muito assim de solitude. Uns pensamentos. Eu era triste. Nessa época eu ia com as minhas primas, eu saía, né? Eu tentava me incluir na vida, né? De sair final de semana, de ter algum sentido, mas não havia. Mas por que não havia sentido na minha vida? Porque eu ainda não tinha descoberto o que de mais precioso existe. E eu falo com uma certeza muito, assim, que é a melhor coisa, a melhor decisão. Vem lutas? Lógico. Vem. Mas nós temos um Deus que não perde batalhas por nós. Por que desistir? Por que querer conhecer o lado de que a gente tem certeza de que é fogo, enxofre, gritos e que não são ouvidos? O diabo, ele não brinca de ser diabo. Vigiai e orai. Muitas vezes a gente ora, mas não vigia. Ou a gente vigia e não ora. E o diabo, ele brama ao nosso redor querendo nos tragar como um leão, né? 24 horas, só 24 horas por dia.
E imagine um leão. Imagine. Se possível, feche o olho, imagine um leão. Com a boca, um leão bem feroz. E a boca dele aberta assim, ó, rugindo. Você sente até o ar, o bafo dele no seu rosto. E ele muito bravo, querendo te morder. Isso só não acontece. E na verdade isso acontece, mas a gente não vê, porque isso só não é permissível, né, gente, ser tragado, porque o Senhor envia anjos ao nosso favor, Ele dá ordem aos anjos. Ele se preocupa com nós nos detalhes. Ele se preocupa, eu estar gravando esse vídeo aqui não é por acaso, Ele se preocupa com você. Ele se preocupa comigo, porque Ele vai dando a palavra e eu vou refletindo e eu vou assimilando e mudando o meu pensamento também. Então você é importante. Quando você dorme, se o leão está ali querendo te consumir, por que que não, na hora que você dorme, ele não te consome? Por quê? Porque o Senhor dos Exércitos, o nosso Salvador, falou: ei, pai, você não toca. Ali decidiu por mim, mas tem o contrário, que é muito ruim. Você que não aceitou a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador e às vezes blasfema, fala algo, às vezes por diversão, outras vezes porque você acredita que Deus não existe, porque a sua vida é miserável, isso e isso. O diabo, ele tem acesso, porque ele tem acesso até à vida do cristão. A gente sabe que brechas, se não aceitarmos a Jesus como nosso único suficiente Salvador, batizar e não ter uma vida com Deus, abrimos brecha para que Satanás, ele utilize dessa brecha para atacar-nos. Atacar com, seja em qual área for, seja financeira, seja no casamento. Então, assim, decidiu por algo? Então, decidi por Jesus. Então, você tem que, é que nem um time de futebol. Eu torço pro Flamengo. Gente, eu não torço pra time nenhum. Não sei, nenhum jogador eu sei falar pra vocês. Mas tá. Eu torço pro Flamengo, vamos supor. E como que eu não vou defender, como que eu não vou vestir a camisa do time? Se eu torço pra Deus, eu sou do time de Jesus Cristo. Eu vou saber quem são os jogadores, eu vou saber quem é o líder, eu vou saber como é feito com os trâmites de jogo, como que, aonde vai estar a arquibancada, onde que eu vou sentar na arquibancada, qual que é o valor do ingresso, isso, muitas coisas envolvidas. A mesma coisa com Jesus Cristo. Aceitei Jesus Cristo, vesti a camisa de filha, de filho. E aí? Eu tenho que saber os mandamentos, eu tenho que obedecer os mandamentos, eu tenho que agradar o meu pai, eu tenho que jogar no time que eu escolhi. E como não escolher esse time? Um time do amor, um time que ganha. Porque no jogo, uma pessoa machuca, uma pessoa cai, acontece coisas e aí levanta e segue o jogo. Algumas vezes alguém sai mais ferido, mas acontece. E assim é no time do Senhor Jesus Cristo. É o melhor time da nossa vida. Falo time, mas é a melhor escolha. Escolha Jesus Cristo todos os dias. Porque o mal, ele não brinca, ele reveza,
Ele reveza para estar de olho na sua vida. Ele usa pessoas, ele usa pessoas de... aquela história, né? Uma ovelha, na verdade um lobo em pele de cordeiro, né? Uma ovelhinha. Mas na verdade, quando você menos espera, miau, né? E aí você fala, ai, por que não deu certo isso? Ah, por que isso? E chora, ou fica decepcionado, ou perde isso, ou perde aquilo. E na verdade, não vigiou, você não estava com Deus, não... Então, quando que fazer o certo trouxe malefícios cruéis? Quando? Já 30 minutos de vídeo. Quando? Não. O certo com Jesus sempre vai dar certo. Aqui, não tinha visto. Ainda tem um pedacinho, mas o Espírito Santo me mostrou. Quantas vezes somos exemplo de desesperança? Quantas vezes somos exemplo de desesperança? Ao invés de sermos exemplos de fé, exemplo de conduta certa, exemplo de que Deus está naquela pessoa, exemplo que é fiel em todas as áreas que necessita de fidelidade, uma pessoa amiga, uma pessoa responsável, uma pessoa assim, tem várias coisas em que a gente pode, é uma pessoa amável, né, principalmente os frutos do Espírito Santo, benigna, né, com fé, esperança. E aí, às vezes nós somos desesperança. A pessoa, lógico que nós nunca vamos estar sempre sorrindo, sempre vai acontecer situações que nós vamos estar um pouco mais tristes, tudo, mas aí tenha perseverança. Hoje eu tô chorando e tô dando glória a Deus, aleluia. Amanhã vai estar melhor, amanhã otimismo. Mas aí a pessoa do lado que tá ainda em processo de libertação vê isso, vê esse testemunho, esse mau testemunho e aí? Vai querer ser um cristão? Vai querer jogar nesse time? O mau testemunho é triste, principalmente quando é de cristão que já tá há um tempo na igreja, né? E às vezes te passa por você e nem te cumprimenta. É da própria igreja e não tá te cumprimentando. A paz do Senhor não tá. Às vezes você tem que pular na frente da pessoa que não um bicho, parecendo um bicho. Paz do Senhor, pra ver se ela se alerta, sabe? Se doar é tão difícil muitas vezes, meu Deus, quando a gente carrega o Senhor, se doar não é difícil. Doar seu tempo para ouvir o que uma pessoa está passando e orar pelaquela pessoa não é difícil. Difícil é ficar sem Jesus. Difícil é enfrentar a vida sem Ele. Uma alma vale muito. Uma alma vale muito. E nós precisamos ter a consciência de que para Deus, que nos criou, como Ele quer cada alma. Ele quer a alma que está lá no prostíbulo. Ele quer a alma que está lá caída no chão, de bêbado. Ele quer quem está na cadeia e se arrependeu. Ele quer resgatar muitas almas. E que comece a partir do nosso molejo, que a gente saia
do enrijecimento. Quebre amarras que às vezes nós mesmos colocamos. E não tenha vergonha de falar de Jesus. E não é tempo da gente ter vergonha de falar de Deus. E que o Senhor vai voltar. E o Senhor está voltando para uns e para outros. E é necessário que quem o Senhor colocar em nossas vidas, a gente seja usado. O Senhor mostrou alguém, direcionou, porque Ele fala, o Espírito Santo fala. Se deixe usar. Seja em oração, seja no louvor, seja numa pregação, seja numa ouvir o que a pessoa tá ali passando. Enquanto ela fala, você pergunta ao Espírito Santo o que eu tenho que falar, qual instrução eu tenho que direcionar ela, qual que é a tua palavra para essa pessoa, Pai. E obrigada, Deus, foi a última coisa que eu escrevi aqui. Isso era de madrugada. E obrigada, Deus. Obrigada porque hoje eu falo com tanta certeza e alegria no meu coração sobre o Senhor, Deus. Eu falo e espero que realmente o Senhor toque em vidas, toque na minha vida também, nos transforme diariamente e que possamos cada vez mais ir contra o inferno através do teu poder, do seu santo nome. Que o Senhor tire o espírito de timidez e nos dê um espírito de ousadia e que possamos alcançar almas aonde quer que elas estejam. Nos direciona, Pai, direciona-nos a fazer a Tua vontade, a Tua obra, Pai. Sermos vasos cheios até transbordar em vidas, para a honra e glória do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor. E mais uma vez eu peço, não sou de ficar pedindo compartilhamento, mas se esse vídeo te tocou, te lembrou, se você lembrou de alguém, compartilhe, seja num grupo, seja para uma pessoa específica, compartilhe, porque eu creio que foi o Senhor a me usar nesta palavra e é o que eu falo. Senhor, um dia eu falei, né? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E é isso que eu tenho trabalhado, né? Eu tenho esperado do Senhor e me posta como uma soldada para que Ele me use verdadeiramente. Tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.